E agora eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Jeremias para contextualizar tudo o que está acontecendo, apesar do nosso texto base ser o texto de Daniel. Jeremias capítulo 29, vamos começar lendo os... 27, desculpa. Vamos começar do verso 27. Eu vou ler alguns textos com os irmãos, como eu faço na nossa escola bíblica dominical de manhã, na melhor classe de toda a escola bíblica, que é a classe do Crescer Avançado. A gente vai fazendo uma leitura junto e vai descobrindo o que está acontecendo junto, e a gente vai caminhando nessa história juntos. Capítulo 27 de Jeremias, nos versos 5 e 6, o tema da nossa mensagem é um Deus soberano. Na verdade, é vivendo com um Deus soberano. E diz assim: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Essa última parte do que Deus falou, com certeza chocou toda uma nação. Por quê? Porque 120 anos antes, o povo de Israel, o que já era dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, sofreu um grande baque. Os assírios vieram, e por causa da desobediência em que vivia o Reino do Norte, os assírios vieram e destruíram o Reino do Norte. O Reino do Norte foi destruído e nunca mais se reergueu. 120 anos depois, isso em se tratando de história, nós estamos falando de um pulo de tempo, algo bem recente. 120 anos depois, Jerusalém, que é o Reino do Sul, onde está o trono de Davi, ali naquele local, onde está a cidade santa, aquele ambiente é sitiado por Nabucodonosor. E aquele povo, com certeza, fica apavorado, lembrando do que aconteceu ao Reino do Norte. E Judá, então, fica com esse medo, porque chegou o invasor, a grande potência mundial não são mais os assírios, agora são os babilônios, e eles chegam naquela região, e eles dominam aquilo ali, e começa a acontecer uma coisa interessante. Se você começa a ler Jeremias, você vai ver que o povo orava pela libertação, e é muito normal. Quando a gente tem uma aflição, quando a gente tem um problema, a gente ora a Deus por libertação, por ser aliviado do problema que está acontecendo. E eles começam a orar, e o que começa a acontecer é que alguns profetas começam a falar para a nação que, olha, fiquem tranquilos, Deus me disse que isso já está passando, a paz e a vitória estão vindo. E aí Deus fala assim: olha, fala para o povo que esses profetas não fui eu que mandei falar. Diga ao povo que eu não tenho nada a ver com o que eles estão falando. Eles estão falando que Deus falou aquilo que eu não mandei falar, e eles estão indo ao povo quando eu não mandei ir. E aí ele vem com essa questão: olha, fala mais, fala para o povo, Jeremias, que eu sou o Deus criador de tudo. Fala com o povo que a terra que eles estão pisando fui eu que criei, que os animais que correm por ela fui eu que criei. Fala para eles que é tudo meu, e fala para eles que eu dou para quem eu quiser. E nesse momento, eu resolvi dar para Nabucodonosor, meu servo. Olha que interessante. O maior poder que existia naquele mundo era Nabucodonosor, rei da Babilônia. E Deus está falando para o povo de Israel: Nabucodonosor não está sem controle. Nabucodonosor não está agindo do jeito que ele quer. Nabucodonosor está sendo usado por mim para cumprir aquilo que eu mandei cumprir. E essa é uma palavra muito dura de receber. Se você continuar lendo o texto, ele vai falar para o povo: olha, pode ficar tranquilo, o tempo dele é contado, e eu estou à frente disso, e eu vou puni-lo depois. Mas nesse momento, vocês vão passar um problema aí. Vamos ao capítulo 29, vamos ler o que Deus determinou. 29, do 4 ao 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ou seja, o povo
já foi levado cativo para a Babilônia. E ele vai falar, olha, agora vocês vão falar para esse povo que está lá na Babilônia, esse povo de Israel que está na Babilônia. E a fala é a seguinte, a partir do verso 5, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumente em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a esse lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares de onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Isso é a introdução que nós estamos fazendo, é para que vocês entendam todo o contexto que está acontecendo e para que nós entendamos a realidade de Deus para esse povo. Esse povo clamava para que Deus o libertasse do cativeiro. Esse povo primeiro clamava para que Deus não os deixasse ir para o cativeiro, mas esse povo não clamava pelo arrependimento que Deus queria que eles clamassem. Esse povo não procurava Deus, esse povo procurava o livramento de Deus. Esse povo não procurava comunhão com Deus, que é o que Deus pedia. Esse povo procurava os benefícios da comunhão com Deus. E o principal que Deus está falando para esse povo, o castigo chegou. E vocês vão passar o castigo, porque eu sou o soberano, e eu determinei o castigo, e vocês vão passá-lo. Porém, vivam Deus na Babilônia. E isso não é muito complicado? Porque as pessoas estavam aflitas, ou para não ir cativas, ou para serem libertas do cativeiro. Alguns profetas falavam, vai dar tudo certo. E Deus fala, não vai dar certo. Não é hora de dar certo. É hora de você viver Deus lá na Babilônia. É hora de passar pela prova. É hora de caminhar comigo onde você não quer caminhar. E vamos falar a verdade. Muito fácil para a gente falar isso quando está tudo de boas, né? Mas é muito complicado falar que você tem que caminhar com Deus na aflição quando quem está passando a aflição é você. Não é verdade isso? A aflição do outro é sempre mais simples. Nesse contexto, eu quero explorar a vida daqueles que compreenderam a vontade do soberano Deus e viveram a sua soberania, vivendo a comunhão com Deus na Babilônia. Vai comigo até o livro de Daniel. E é aqui que nós vamos nos debruçar por um tempo maior. Se você começar a folhear o livro de Daniel, do capítulo 1, você vai começar a ver que assim, na verdade, foram 3 deportações. Daniel e os seus amigos foram na primeira deportação. Quem foi nesse primeiro cativeiro para a Babilônia? Os top, entendeu? O que a Babilônia fazia? Ela dominava um povo, ela ia lá e via quem servia para ela. Quem tinha conhecimentos que agregavam à Babilônia. Esses eram levados primeiro, eles eram levados para o convívio real, eles viviam melhor do que os outros, e eles meio que começavam a gostar da ideia de ser dominado pela Babilônia, e aos poucos iam perdendo a sua característica cultural, o seu desejo de rebelião, e começavam a viver na Babilônia
melhor do que viviam como povo livre antes. Então, Daniel e os seus 3 amigos, que são Misael, Azarias e Ananias, lembra daquela oração pelos filhos? Se você vai ter, tem aqui bons nomes, tá? Não é boa? Ananias, Misael e Azarias. Se você estiver planejando 3, ficam aí 3 nomes de menino muito bons. E aí, Daniel com os seus 3 amigos, eles vão nessa primeira deportação. E eles vão para viver mais perto do palácio. Eles vão para ser esses aproveitados pelo rei. O que acontece é que quando eles estão lá presos, eles são levados às coisas boas da Babilônia. Então, a primeira coisa que eles fazem é servi-los o alimento que o próprio rei comia. Aquilo que era servido no palácio era servido a eles. E Daniel e seus amigos, eles têm uma primeira atitude muito interessante, que é de não se misturar. Eles não querem se misturar com a Babilônia. Por quê? O fato deles estarem na Babilônia não faz deles babilônios. Você entende isso? Eles eram povo judeu, povo escolhido de Deus, servos de Deus na Babilônia. Então, as coisas da Babilônia não eram para eles. E aí Daniel com seus amigos falam, olha, a gente não quer comer isso. E o copeiro fica um pouco com medo. Ele fala, olha, mas se o rei vier aqui daqui a algum tempo e ver vocês aí magrinhos e franzinos, vai dar problema. E eles falam, não, fica tranquilo, faz o teste. Depois de algum tempo, para minha surpresa também, eles estavam lá comendo seus legumes e eles ficam melhores do que todos os outros. Porque, para minha surpresa, porque eu gosto muito de carne. Eu ia ficar muito chateado com o Daniel. Eu falei, Daniel, tu podia ter feito algum outro acordo aí com Deus, né? Vamos comer só carne, ia ser muito bom. Mas Daniel fala assim, não. A gente vai comer, vai fazer uma dieta diferente, a gente não vai participar do banquete real. A gente quer ficar separado disso. E aí, você lê no verso 20, ok, vamos lá, 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fazia perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os outros magos e encantadores que haviam no seu reino. Então, olha que interessante. Não tem a ver com a comida, com a não comida. Esse texto tem nada a ver com o fato, com a comida em si. Tem a ver com a decisão desses 3 de viver a partir de Deus no local em que Deus os mandou viver. E Deus fez com que o rei achasse graça neles, e Deus os capacitou a se destacarem tanto. O que vai acontecer no capítulo 2, você vai ver que Nabucodonosor é um cara muito doido. Nabucodonosor tem um sonho, e ele acorda, e ele não lembra qual é o sonho que teve. Vocês lembram dessa história? Muito conhecida. Ele não lembra qual é o sonho. Então ele reúne seus mágicos e fala, olha só, eu sonhei, eu preciso que vocês me falem o sonho e me deem a interpretação. E aí os mágicos falam assim, olha, o Nabucodonosor, tudo bem, a gente pode interpretar o sonho, mas conta o sonho. Nabucodonosor, não, aí é fácil. Eu não sei o sonho. Eu acordei aflito, mas eu esqueci o sonho. Eu preciso que vocês me falem o sonho e a interpretação. E aí tem um versículo muito, muito interessante, quer ver? Daniel 2, verso 10. Os caldeus responderam na presença do rei, não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago encantador caldeu. E aí, sabe o que aconteceu? O rei falou assim, tudo bem, vocês que sabem. Se não resolver, eu mando matar todo mago. Todos esses aí que estão dando conselhos, manda matar todo mundo. E aí, Daniel vai entrar nesse negócio. Quer ver? Vamos lá no verso 31. Daniel vai falar, ó, calma, ninguém vai morrer. Daniel vai orar, Deus vai dar revelação a Daniel do sonho. A partir do verso 31. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Daniel está explicando para ele qual é o sonho que ele teve.
Essa estátua era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e braços eram de prata, o ventre e quadris eram de bronze, as pernas de ferro, os pés e parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras do verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Olha que interessante. Daniel ele faz aquilo que os homens disseram que era impossível ao homem fazer. E é óbvio, porque Daniel fez isso através de Deus. Daniel foi só o instrumento de Deus para Nabucodonosor. E aí Daniel vai lá, ele vai explicar o sonho, e ele vai explicar basicamente que nesse sonho, olha, o rei Nabucodonosor, essa cabeça de ouro é o teu reino. E Nabucodonosor fica grandão, né? Pô, cabeça, ouro. Aí ele fala, só que depois do teu reino vai vir outro, que vai ter menos glória do que você. E depois vai vir outro. E no futuro vai vir outro mais fraco, que vai tentar alianças por casamento. E essa pedra vai vir e vai derrubar, e vai acabar com tudo. E é o Senhor. E ele vai explicar essa coisa. Mas o básico da explicação que ele está fazendo, que desagradou Nabucodonosor, é que Nabucodonosor ouviu que o reino dele vai passar. O reino de ouro vai passar. Então Nabucodonosor fala assim, peraí, mas o meu reino, que é de o ouro, nesse esplendor todo, ele vai passar? Como assim ele vai passar? Eu tenho filhos, eu tenho netos? Então Nabucodonosor toma uma decisão bem ao seu estilo. No capítulo 3 você lê, no verso 1, que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Olha só, olha a cabeça desse cara. Ele falou assim, então o meu sonho era uma cabeça de ouro com essas subdivisões e vinha uma pedra que quebrava tudo. Então a gente vai levantar uma estátua bem grandona. E essa estátua vai ser toda de ouro, dos pés à cabeça. Vamos confrontar essa divindade que me deu o sonho, e agora eu vou fazer uma estátua da cabeça aos pés de ouro. E quando ele faz isso, ele manda que quer ver? Verso 5. No momento em que ouvirem o som da trombeta, flauta, harpa, cítara, lira, gaita de folhas e todo tipo de música, vocês se prostem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então Nabucodonosor não só repele aquilo que ele compreendeu que foi Deus que revelou para ele, falou assim, esse Deus então revelou que eu sou só a cabeça de ouro, então deixa comigo, eu vou fazer uma estátua toda de ouro para mostrar para ele como é que é o meu reino. E a estátua está lá. E agora, ele confronta de novo esse Deus e fala assim, e agora, a essa estátua, ou seja, a minha imagem, todo o reino tem que adorar. Quando ouvirem os sinais, todo o reino tem que se prostrar e adorar essa imagem. E aí dá um problema danado. Dá um problema danado, porque os 3 amigos de Daniel não se prostram para essa estátua. Vai comigo lá no verso 12. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Para quem não quer os nomes em hebraico, você pode escolher os nomes da Babilônia, tá bom? Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestaram culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Olha que interessante.
eles não participaram inicialmente das boas coisas que o rei ofereceu para eles, e agora eles não participaram da afronta que Nabucodonosor propôs a eles. Por quê? Porque apesar de estarem na Babilônia, eles eram servos de Deus na Babilônia. Entende como é diferente? E aí essa história começa. Nabucodonosor fica muito bravo. Verso 13, ele fala: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar os três, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, cítara, harpa, lira, gaita de foles, era uma orquestra, né? Prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Olha o final desse versículo, olha só o finalzinho. E quem é o Deus que o poderá livrar das minhas mãos? Você compreende que o que está acontecendo ali não tem nada a ver com o mundo material, apesar de estar acontecendo no mundo material? Você entende que a afronta que Nabucodonosor está fazendo é ao Deus deles? E Nabucodonosor está deixando muito claro para eles: olha, estando no meu reino, estando na minha Babilônia, vocês seguem as minhas ordens. E a minha ordem é que vocês se dobrem ao meu Deus. E se vocês não se dobrarem ao meu Deus, estando no meu domínio, sob o meu poder, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E aí, amiguinho, eu quero ver que Deus pode livrar vocês das minhas mãos. Rapaz, eu gosto muito desse texto, porque esses três são espetaculares. Verso 16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Isso aqui é devoção total à soberania do seu Deus. Isso aqui é viver a soberania do seu Deus. É não se relacionar com Deus porque Ele pode ou quer fazer alguma coisa em troca da sua devoção. Eu pensei muito a respeito desse assunto na última semana, porque em muitas conversas que a gente tem assim com pessoas e tal, sobre a teologia, sobre como elas se relacionam com Deus, uma me fez pensar a nível de caramba, tem muita gente pensando assim. Essa pessoa, ela não é da nossa igreja, ela é até de uma outra igreja. Da nossa igreja ninguém pensa desse jeito, é claro. Aí ela falou assim para mim, ela falou assim: não, pastor, porque vai ter uma campanha de oração lá na minha igreja. Eu vou, mas não vou levar meu marido, porque meu marido não está no momento de fé. E se ele pedir e Deus não der, ele já falou que vai parar de orar e não vai falar mais com Deus. E aí eu olhei para aquilo, achei aquilo uma situação tão estranha. Eu falei: deixa eu ver se eu entendi. Você vai colocar um propósito seu diante de Deus, você vai fazer sacrifícios pessoais, vai deixar alguma coisa, ou não sei, você vai jejuar, você vai fazer alguma coisa, para que esse Deus atenda a sua necessidade. E se esse Deus não atender, no caso ele, se Deus não atender a necessidade que ele está pedindo, ele vai ficar de mal. Aí ela: mais ou menos isso. Aí eu falei com ela assim: tá, e assim, o que Deus perde com isso? Ela: como assim, pastor? Eu falei: olha, porque seu marido está se punindo, porque não estar na presença de Deus só pune a ele.
isso só muda para pior quem ele é. Isso não afeta Deus em nada. Aí ela... E o mais interessante é que ela olhou para mim e falou assim, não. E aí eu falei, não. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabia que Deus já era o Deus soberano, todo-poderoso, antes de você nascer? Aí ela, claro, pastor. Eu falei, ou seja, você não muda nada para Deus. Eu falei, você entende que você não faz nenhuma diferença para Deus? Aí ela falou assim, como assim, pastor? Eu falei, tá difícil de entender, filha. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não perde nada de sua glória, poder, majestade ou soberania se você não quiser se relacionar com Ele. Quem perde é você. E aí eu comecei a conversa com ela e tentei explicar através, por exemplo, da história de Jó e de algumas outras, mas o resumo disso, dessa conversa é, eu falei, querido, olha só, se Deus não precisa da gente para nada, é graça Ele querer se relacionar com a gente. É graça Ele me deixar servi-lo. Gente, tem gente muito mais preparada em oratória para estar aqui na frente pregando a palavra dele do que eu. E aí quando eu pergunto a Deus, Senhor, mas por que eu? Ele fala, Fábio, é porque eu quero, e eu nem dependo de você. Se alguém aqui hoje tiver que aceitar Jesus, você não depende de eu pregar. Deus não depende de mim, Deus não depende de você, Deus não depende dos ministros de louvor. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Eu já contei uma experiência no Peniel, que o rapaz se converteu fora de hora. Eu falei, não pode, não está na hora de converter ainda. Você tem que esperar um momento. Eu não falei isso não, gente, eu só pensei, tá? Eu falei, caramba, o Peniel está começando, esse cara já está querendo se entregar para Jesus, mas tem o apelo depois. Quase que eu falei para ele, não, peraí, agora não é a hora. Eu falei com a Andressa, Andressa, o maior aprendizado que eu tive no Peniel foi, depois de servir em alguns, foi essa experiência, porque Deus me esbofeteou dizendo, Fábio, eu não preciso da sua pregação. E para um pregador isso é interessante. Deus falar que não precisa que você conduza a pregação. Mas então por que Ele me deixa conduzir a pregação? Graça. A graça de me usar. E esses jovens entenderam isso. Porque o relacionamento desses jovens com Deus não está baseado em nenhum tipo de solução. Você entende o que eles falaram? Ô rei, você não está entendendo. Você não está entendendo, rei. Se Deus quiser, tu nem botar a mão para me jogar na fornalha, tu bota. Mas se Deus quiser, Ele me livra da fornalha. Mas se Ele não quiser, Ele não livra. Ele deixa de ser Deus por isso? Não. A confiança desses jovens está, rei, se Deus me livrar dessa fornalha, o livramento será para a honra e glória do nome dEle aqui na Babilônia. Se Deus não me livrar da fornalha, esse ato de não me livrar da fornalha será para a honra e glória minha na eternidade com Ele. Você entende a consciência do que é viver com Deus? Se Deus agir, glória para Ele. E se Deus não agir, glória para Ele, porque eu vou estar com Ele. E esses jovens tinham essa consciência muito, muito, muito clara. Verso 19, então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação aos três. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então aqui começa uma primeira situação. Deus não livrou Israel da Babilônia. E nessa situação, Deus não livrou os 3 de serem jogados naquela punição. Você entende como o pensamento de qualquer um que estivesse vendo aquela situação podia achar que estão sendo derrotados? Caramba, as coisas não estão dando certo. Caramba, as coisas estão caminhando para o pior. O Nabucodonosor é quem tem o poder, porque está vencendo. A impressão que dá para quem estivesse vendo parece que é essa. Porque, ainda sendo chamado de servo de Deus, ele executou o mal
contra os servos de Deus. Verso 21, vamos continuar a leitura, diz assim: então, esses homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigiu urgência, a fornalha ainda estava superaquecida, as chamas mataram os soldados que jogaram os homens dentro da fornalha, e os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Olha que interessante agora o verso 24 e 25. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Tem algumas coisas interessantíssimas nesses 2 versos. E a primeira delas é que a primeira coisa que chama a atenção é que ali na fornalha tinham 4 e não 3. E aí a gente vê o que Deus mandou lá atrás em Jeremias: vão para a Babilônia e vivam Deus na Babilônia. O que Deus está falando para o povo o tempo todo? Eu estou com vocês. Não tenham medo da Babilônia. Também não cedam aos caprichos da Babilônia, porque eu estou na Babilônia com vocês. Esse é o primeiro fato importantíssimo desse verso 24 e 25. Tem 4, tem mais um lá dentro. E o outro fato, eles estão soltos. De tudo que foi jogado na fornalha, apenas uma coisa se queimou: o poder da Babilônia de aprisionar o servo de Deus. Olha que interessante. Apenas uma coisa se queimou. Quer ver? Verso 26. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então eles saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Só o que foi tocado pelo fogo foi o poder da Babilônia, que eram as amarras, que eram as cordas. Todo o restante não teve poder sobre os servos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus estava mostrando para eles que até o fogo se submete ao poder dele. Tremendo isso, não é? Agora você veja bem, se esses jovens não tivessem passado por essa aflição de terem sido jogados na fornalha, eles próprios não teriam tido essa grande experiência com Deus. Outra coisa importante: todos os governadores da Babilônia, incluindo o rei, que estavam presentes nisso, não teriam dado glórias a Deus como deram depois. Porque eles viram o poder de Deus sendo manifestado na vida desses 3. Sabe, às vezes a gente quer viver, eu gosto muito de ouvir testemunhos. Tem alguém que gosta? Você vê Deus fazendo o sobrenatural acontecer, e você, caramba, olha, meu Deus, que coisa incrível. E aí eu olho aquilo e penso assim: nossa, Deus é tremendo, eu queria viver isso. E aí quando eu penso assim, eu queria viver isso, eu já me dá um frio na espinha, eu falo assim: Senhor, eu acho que eu não queria viver isso não. Porque para chegar na grande bênção de Deus, tem um problemão antes para ser resolvido e sofrido. Gente, a verdade é que a gente quer a experiência de ser protegido do fogo, mas a gente não quer ser jogado na fornalha. Isso é um paradoxo que a gente tem que resolver. Quando a gente vai viver a vida com Deus, compreendendo a soberania desse Deus, a gente tem que entender que a nossa vida não é mais nossa. A nossa vida é dele, para servi-lo. Esses 3, gente, vocês acham que esses 3 não estavam aflitos naquele momento? Claro que estavam, são seres humanos.
Mas esses três entenderam que a vida deles tem um propósito de serviço. E que se nesse propósito de serviço, o momento de encerrar fosse aquele, o importante para eles não era sair da fornalha ou não sair da fornalha, o importante para eles era chegar na glória e poder falar, virar para Deus e falar: eu fiz o que o Senhor pediu. O propósito do cristão é obedecer. Nós não viemos para nenhuma outra coisa que passou pela tua cabeça agora, que não seja obedecer. E se Deus quiser livrar, Ele livra. Mas e se Deus não quiser livrar? Ele não livra. E quem somos nós para chegar para Deus e questionar Deus? Ô Senhor, se tu não me livrar, eu fico de mal contigo. Não acho que faça muito sentido. Verso 28, Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. A sua vida tem que ser para glorificar a Deus. É para isso que você vive. Se um dia você levantou a mão e falou para Jesus que você quer viver com Ele, a sua vida para você acabou. A sua vida agora é para que outros glorifiquem a Deus através da sua vida. E aí é uma pergunta bem importante. Como você pode servir a Deus em meio à aflição que você está passando? Porque às vezes você está vivendo um momento tão complicado que você só está pedindo a Deus para ser livrado dessa aflição. E não é errado não, continue pedindo, Deus nos dá essa liberdade. Só que se Deus falar para você: não, eu não vou te livrar dessa aflição agora, eu acho que a pergunta que tem que cobrir todas as outras é: Senhor, então como eu te sirvo nisso que eu estou passando? A Grazi, minha cunhada, está lá atrás, é a segunda mais bonita da igreja, porque parece muito com a minha esposa, é a irmã da minha esposa. Ela passou um mau bocado um tempo atrás no hospital. Aí eu cheguei um dia lá, eu vi a Graziela, falei: ih, vai dar ruim. Tá bem ruinzinha. Só que eu não falei isso para ela não, né? Nossa, tá bem, Grazi. Cara boa. Mas ela estava bem ruinzinha, sabe? Aí a gente estava conversando sobre Deus. E é natural que a família inteira, inclusive a igreja, estava orando para quê? Para a recuperação da Grazi. É o desejo do nosso coração. Mas na conversa com a Grazi, eu falei com ela, falei: Grazi, a gente tem que orar e pedir a Deus o que Ele quer com você nessa situação. Por mais que pareça estranho, como servir a Deus nessa situação? Como essa situação colabora para a glória de Deus? Sabe, às vezes a gente esquece essa parte da coisa. E é a única parte que realmente importa. Como eu dou glória, como as pessoas que me vêm passando por isso darão glórias a Deus. O que é importante a gente olhar para essa história é saber que quando Deus quer, Ele livra. E Ele livra quando Ele quer. Talvez essa seja a sentença mais simples de entender e mais difícil de viver. Porque talvez esses três estivessem orando pelo livramento de Deus quando viram Nabucodonosor se aproximar ainda. Mas o que Deus fez na vida dele, o que eles viveram e a experiência que eles tiveram, só veio depois de eles passarem muita coisa que eles não queriam passar, mas que Deus passou com eles. Sabe, nós temos que nos manter servos. E isso não é tão simples assim. Porque é muito mais fácil a gente lidar com Deus como um gênio da lâmpada, pedindo e Ele obedecendo. E se Ele não obedece, é o ponto de castigo. Não sei se é tão eficaz, tão eficiente, mas
É o que muitas igrejas têm colocado aí para os seus membros com campanhas. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu não quero que você entenda mal também. O que eu estou dizendo é que a vivência com Deus não pode ser um jogo de interesses, não pode ser um troca-troca, nesse sentido de, olha, Senhor, eu faço, se tu fizer, se tu não fizer, eu não faço. Não me parece que faz sentido. Eu queria concluir com vocês com uma historinha que está lá no Novo Testamento. Eu queria mostrar para vocês a história de Paulo e Silas. A gente eu não vou nem abrir os textos, você pode abrir em casa, como conclusão mesmo. O apóstolo Paulo é um dos caras mais extraordinários da Bíblia. Não sei se você gosta, a gente tem estudado no Crescer, na melhor classe, claro, que é a terceira classe do Crescer. Se você ainda não conhece, domingo, 9 horas da manhã. A gente tem estudado as cartas de Paulo, tem estudado a vida do apóstolo Paulo. Um cara que chegou ao ponto de dizer para as pessoas assim, gente, olha só, na dúvida de como seguir a Cristo, me copiem. Entendeu? Quem é o cara? Nesse sentido, está na dúvida de como seguir a Cristo, de como ser igual a Cristo, me copia. Me copiando, você vai ficar mais parecido com Cristo. A gente vê em Atos, no capítulo 16, não precisa abrir, Paulo e Silas presos. E eles à noite faziam o que na prisão? Louvavam a Deus e oravam. E o que aconteceu? Foram soltos. De forma miraculosa. Por que foram soltos? Porque Deus quis salvar naquele momento. E sabe por que isso é importante entender? Porque se você avançar lá no ano 67 depois de Cristo, Nero começa uma grande perseguição contra os cristãos. E você sabe quem vai ser preso e morto na prisão? O mesmo apóstolo Paulo. Você fala, ué, mas será que dessa segunda vez ele não orou? Eu tenho certeza que ele orou. Eu tenho certeza que ele pregou, porque ele disse que pregou. Ele falou, olha, se a alta corte de Roma conhece a salvação, é porque eu estive lá preso. Ele pregou, ele orou, e Deus não o salvou. Vai comigo em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4, de 6 a 8. Esse é o fim do apóstolo Paulo. Quanto a mim, já estou oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Se você continuar lendo, no início do verso 11, você vai ler, somente Lucas está comigo. O grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, chegou no fim da vida preso e abandonado. Se você ler no verso 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja imposto na conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Isso aqui é para responder para nós cristãos uma pergunta que ecoa nos nossos tempos, e eu acredito que ecoou ao longo do tempo. Qual o sentido disso? Qual o sentido de viver para Cristo? Porque costuma dar muita coisa errada. As coisas não vão como a gente quer. A gente pede de um jeito, a coisa sai do outro. A gente acha que vai melhorar e a coisa piora. Tem alguém que não precisa levantar a mão não, mas tem alguém que já passou por essas coisas? Momento de aflição, você fala, Senhor, me livra, e o Senhor não livra. O que esses textos trazem é a consciência de eternidade. Que nós tenhamos a consciência que o apóstolo Paulo expôs nesse último verso 8 que lemos, me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Que nessa noite Deus desperte em nós
o real desejo de viver para a eternidade com Deus. Que Deus clareie nossa mente na compreensão que a nossa vida terrena só tem uma finalidade: obedecer a Deus, e que através da nossa vida o nome dele seja engrandecido. Que cada vitória que acontece na nossa vida, a honra e a glória seja dada a Deus. Ah, Fábio, mas e as minhas recompensas? Fica tranquilo, suas recompensas estão guardadas para a eternidade. Acredito que vivendo assim, muitas das questões vão ser resolvidas. Fábio, mas Deus está me abençoando e está me dando as coisas. Amém. Entregue tudo como honra e glória dele. Fábio, não, no meu caso não é esse não. O meu caso é que as aflições não estão passando, os problemas estão complicados. Comece a perguntar para ele como honrá-lo e glorificá-lo nesse local que está passando. Amém? Vamos orar por isso? Você pode curvar sua cabeça e fechar seu olho? Pai de amor, muito obrigado. Nós reconhecemos, Senhor, a soberania e o poder que há em Ti. Senhor, reconhecemos que Tu é o Deus Criador e que tudo o que há é Teu, inclusive a nossa vida. Senhor, somos gratos pela Tua presença em nossa vida. Senhor, muitos irmãos aqui podem estar passando por problemas complicados. Senhor, não queremos de maneira nenhuma dissuadi-los de orar pela solução dos seus problemas, porque nós sabemos que, Senhor, Tu pode interferir a hora que Tu quiser. Nós sabemos, Senhor, que Tu tem poder sobre o desemprego, Tu tem poder sobre a família quebrada, Tu tem poder sobre o problema de saúde. Nós sabemos que Tu tem todo o poder, Senhor. Mas o que nós estamos Te pedindo essa noite é para nos ensinar a viver a vida que Tu quer que nós vivamos. Senhor, queremos aprender a entregar honra e glória ao Teu nome nos momentos difíceis. Seja conosco, ó Pai, abre os nossos olhos e nosso entendimento para que possamos Te servir da forma que Tu quer ser servido. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.